Talvez a sua vida não esteja travada por falta de dinheiro, de oportunidades ou de sorte. Talvez ela esteja travada porque você ainda espera alguém ir com você. Espera apoio, espera companhia, espera alguém validar a sua decisão. E enquanto você espera, a vida passa. Hoje eu quero falar sobre a primeira coisa que você precisa mudar se quiser destravar a sua vida esse ano. E não é confortável, mas é necessário. Eu percebo que muita gente não trava porque é incapaz. Trava porque se acostumou a não agir sozinha. Não começa porque ninguém vai junto. Não muda porque ninguém apoia. Não decide porque alguém pode discordar. Se você se identificou com isso, fica comigo até o final, porque esse vídeo pode te libertar de um padrão que está te atrasando há anos. A primeira coisa que você precisa mudar para destravar a sua vida é parar de depender emocionalmente da presença, da aprovação ou do incentivo dos outros para agir. Adultos funcionais tomam decisões sozinhos, mesmo com medo, mesmo inseguros e mesmo sem aplausos. Enquanto você precisar que alguém esteja ao seu lado para validar cada passo, você vai andar devagar. Existe uma enorme diferença entre compartilhar a própria vida e terceirizar decisões. Compartilhar é salgado. Compartilhar é saudável, terceirizar não. Quando você diz, eu faria, mas ninguém me apoia. Eu iria, mas sozinha eu não consigo. Eu até quero, mas sozinha eu tenho medo. Na prática você está dizendo, eu não confio em mim. E sem autoconfiança a gente não consegue avançar em nenhuma área da vida. Eu também já fui essa pessoa que deixou de fazer várias coisas que gostaria, que tinha vontade, porque não tinha ninguém para fazer comigo, não tinha ninguém para me incentivar, não tinha ninguém para me apoiar. E sabe o que eu aprendi com o tempo? Quem realmente muda de vida não espera ninguém para agir. As pessoas já estão ocupadas demais com as próprias vidas, com os próprios dramas. Nós não devemos colocar a responsabilidade pela nossa falta de ação nas costas de ninguém. Temos que aprender a nos resolver sozinhas, a nos bastar. E no começo dói um pouco, mas depois você começa a ter orgulho da sua postura madura e corajosa diante da vida. E talvez você tenha passado exatamente por isso que eu passei. A primeira vez que eu percebi que eu precisava me libertar disso, dessa necessidade de ter sempre alguém comigo para fazer as coisas que eu queria fazer, o que era importante para mim, foi quando eu decidi me matricular na academia pela primeira vez. Porque eu era muito magra e eu queria ganhar massa muscular. Mas claro, eu tinha vergonha de ir sozinha. Aí eu fiquei um tempão tentando convencer uma amiga a ir comigo. E essa amiga me enrolou por meses, mas finalmente ela decidiu ir e fomos. Só que aquilo era importante pra mim, não era pra ela. Então ela mais faltava do que ela ia. E toda vez que ela falava que não ia, eu acabava desanimando também. E ali eu percebi que eu não podia agir dessa forma, que não fazia sentido. E depois que eu libertei essa colega, ficou mais fácil pra mim. Porque eu passei aí no melhor horário pra mim, não tinha mais ninguém pra me desanimar, era só eu comigo mesma. E eu me lembro de pensar, isso vale pra tudo na vida. E anos mais tarde eu precisei colocar essa mentalidade à prova quando eu decidi me mudar de Goiânia pra Recife. Minha família achou que eu não estava bem da cabeça quando eu falei que eu ia dirigir 2.400 quilômetros sozinha. Meu irmão queria que eu esperasse ele tirar férias pra ir comigo. Mas isso me atrasaria em meses. E eu decidi ir sozinha mesmo. Na verdade, com meu cachorro. Tive medo, sim, mas não deixei ele me dominar. E eu levei 5 dias para chegar, porque eu evitei dirigir à noite. Mas quando eu finalmente cheguei, eu me senti invencível. Foi uma das melhores sensações da minha vida. E de uma coisa eu tenho certeza, enquanto você continuar esperando pelos outros, a sua vida vai continuar no mesmo lugar. Porque o mundo não pausa para te acompanhar, as oportunidades não esperam você se sentir segura. A vida recompensa quem age. E agir sozinha não significa estar abandonada, significa ter maturidade. E talvez você precise colocar isso à prova esse ano. Ir sozinha, começar sozinha, decidir sozinha, fazer coisas sozinha pela primeira vez. Isso não é solidão, isso é liderança pessoal. A pergunta que você precisa se fazer é:
Até quando eu vou continuar adiando a minha vida esperando pelos outros? E por que eu adio a minha vida esperando pelos outros? Isso é mesmo necessário? Esse ano não vai ser diferente se você não mudar. Comece fazendo algo sozinha, mesmo sem apoio, mesmo com medo. Para isso, você vai precisar da autoconfiança que eu falei como desenvolver no vídeo anterior. Se você não viu ainda, assiste depois desse. Porque quando a gente olha superficialmente, a gente sempre acha que a gente tem autoconfiança suficiente. Mas sem ir a fundo nela, ou a vida começa a travar, ou você sempre vai viver abaixo da sua capacidade. Não se sente bonita o suficiente? Se cuide mais, se arrume mais, sorria mais. Até as mulheres ricas e famosas, que nós consideramos as mais bonitas do Brasil, fazem isso. Por que você não pode fazer? E sabe qual o maior problema? Comparar a foto de uma mulher arrumada na melhor versão dela com você, quando acaba de acordar. Que é isso? Você é sua amiga ou sua inimiga? Isso é cruel. Se você não faz esse tipo de coisa com uma amiga, por que você faz com você mesma? A partir de hoje, exija mais respeito de você mesma. Porque esse tipo de coisa mina a sua autoconfiança todos os dias, sem que ao menos você perceba. Aí depois fica uma pessoa totalmente dependente de opiniões alheias, de ter que ser empurrada pelos outros e não sabe por quê. Ou fica duvidando da própria capacidade, sendo que o problema não é a falta de capacidade, mas sim os seus esforços diários silenciosos para anular essa capacidade. Você tem se empenhado constantemente nisso e não está percebendo. Portanto, minha amiga, se apegue ao bem, se apegue ao que é bom e não duvide da sua capacidade, não duvide de você mesma. Em Goiás a gente fala, se ajuda, fia. Se ajuda, então. Tem uma passagem bíblica que diz, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Olha o poder disso. Então presta atenção em tudo isso, em ter um olhar generoso, não só para fora, como para dentro e para você mesma. Preste atenção na sua postura também. Não adianta estar toda arrumada e andar igual uma songamunga. A postura tem o poder de influenciar até mesmo as nossas emoções, e isso é comprovado cientificamente. Quando você faz poses de vitória, de vencedor, a pose da Mulher Maravilha, você começa até mesmo a se sentir melhor. E se você faz o inverso, também funciona da mesma forma. Você faz uma posição de tristeza, de derrota, você começa a se sentir mal. Então, postura, se abra para a vida. E desenvolva também sua parte intelectual, para que você se sinta mais inteligente e de fato se torne mais inteligente. E para isso, você pode começar com uma coisa pequena, sabe? O simples ato de você introduzir a leitura na sua rotina, no seu dia a dia, se é algo que você não faz, já vai te trazer vários benefícios. Eu, particularmente, gosto muito dos livros de desenvolvimento pessoal e financeiro. Mas se você não tem o hábito da leitura ainda, talvez esse tipo de leitura não seja muito prazeroso para você de início. Então, começa com o que te atrai mais, com o que você tiver mais facilidade em ler. E depois que você adquirir esse hábito, aí você escolhe o que for agregar mais valor à sua vida. Porque se tem uma coisa que eu tenho certeza é que eu não seria a metade da pessoa que eu sou hoje se eu não tivesse lido tanta coisa enriquecedora, tanta coisa que muda a nossa mente. Você não precisa se apegar às opiniões de ninguém, à presença de ninguém. Se você sente que te falta alguma coisa, é simplesmente porque você não se dedicou tempo suficiente para se desenvolver naquela área, mas você pode e deve, inclusive, fazer isso a partir de agora. Para sua vida destravar, você precisa contar com você mesma. Apenas isso. Não espere por ninguém e não espere se sentir segura para agir. Se tiver com medo, vai com medo mesmo, mas se mexa.
Quando você se tornar a sua maior aliada, pode ter certeza que coisas incríveis vão acontecer na sua vida. Porque quando você aprende a confiar em si mesma, a sua vida destrava. E se você está nesse processo de criar a melhor versão da sua vida, se inscreve aqui no canal, porque tudo que eu estou abordando aqui vai te ajudar muito nesse processo. Um beijo, até o próximo vídeo.